Hoje nós estamos aqui com convidadas super especiais. Menos litígio, mais solução. Menos burocracia e mais humanidade. Esse é o novo caminho no direito de família. E hoje a gente vai tratar sobre o assunto extrajudicial no direito de família. E recebemos aqui 3 convidadas muito especiais. A doutora Luciana Mansur, que é mestre em Direito, especialista em ferramentas de negociação por Harvard, mediadora judicial, professora, palestrante, referência nacional na prevenção e gestão de conflitos, advogada especialista em Direito de Família. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada. Também estamos aqui com a doutora Cristiana Falsi, que é advogada, atuante no Direito de Família, membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e presidente do núcleo do IBDFAM de Governador Valadares. Obrigada, Fernanda. É um prazer participar aqui com vocês, tá, gente? Também conosco a doutora Paula Lima, que é advogada familiarista e membro do IBDFAM, também vice-presidente do núcleo do IBDFAM em Governador Valadares e professora de Direito de Família da Fadivale. Bem-vinda, doutora Paula. E hoje a gente queria tratar desse assunto, né, que tem estado tão em evidência ultimamente, e eu queria saber de vocês com relação aí à extrajudicialização, que é uma tendência crescente, né, que privilegia autonomia de vontade, celeridade, e eu queria saber de você, doutora Luciana, o que é exatamente o extrajudicial, né, e como ele pode se materializar no direito de família, trazendo para a gente também a sua experiência, né? Algum caso que tenha marcado aí, que você possa dividir conosco hoje nesse podcast. Bom, primeiro é uma honra para mim estar aqui, muito obrigada. Ainda mais acompanhada dessas ilustres advogadas, né? Familiaristas. E, bom, Fernanda, o extrajudicial é uma tendência, né? Que não começou agora, né? Mas agora no Brasil ela está se desenvolvendo mais rapidamente, eu acho que muito por causa do judiciário tão assoberbado. Então as pessoas estão buscando uma celeridade através do extrajudicial. A gente pode dizer então que ela de certa forma desafoga um pouco o judiciário aí. Bom, sim e não. Por quê? Porque se você não faz um extrajudicial bem feito, o Poder Judiciário vai receber aquela demanda posteriormente. Então, as pessoas acham, o extrajudicial é fazer fora do judiciário, então pode ser feito sem técnica, sem o advogado ter uma especialização, seguir normas. Não, não é bem assim. Pensa, é um acordo que você faz no direito de família, no extrajudicial, sem as técnicas necessárias. Pode ser um acordo mal feito, violar direitos, que depois podem parar novamente no Poder Judiciário. E volta para o Judiciário. Volta para o Judiciário. Sentido... Exatamente. E às vezes ele volta até com uma questão de fundo muito maior do que a questão primeira. Sim, eu sempre falo. O que acontece com o extrajudicial? A gente pode, através do extrajudicial, chegar à raiz do conflito. No judiciário, não se faz isso. Você leva o seu conflito para a mão do juiz e o juiz vai fazer o quê? Resolver aquele caso e não o conflito. O conflito começa a dar filhote. Um conflito mal resolvido vai gerar outro filhote, porque uma decisão judicial nunca vai agradar as duas partes. Ela sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Então, a partir do momento que o perdedor estiver descontente, outro conflito vai surgir ali. Então, o que se busca no extrajudicial é fazer com que as partes participem do processo decisório daquela demanda que geraria ou que gerou através do conflito existente, trabalhando a raiz do conflito. E aí, nesse caminho também, né, do extrajudicial, se eu não consigo atingir o objetivo final, eu também vou contar aí com um desgaste, né, dessas partes aí, nessa demanda que vai gerar exatamente o retorno para o judiciário de uma maneira mais desgastada ainda daquele início da conversa e da negociação. Por isso, a técnica. Porque o que acontece? A gente sempre fala, né? Quando vai para uma mediação, por exemplo, a gente tem como extrajudicial conciliação, mediação,
A gente tem a arbitragem, que não seria autocompositivo, né? Vai ter uma decisão de um árbitro fora do Poder Judiciário, a gente tem a negociação. Quando a gente utiliza as técnicas corretas, a gente não pode falar que não deu resultado se eu não fecho um acordo. Por quê? Porque no processo de uma mediação, várias questões pessoais foram resolvidas. Não existe uma mediação que não deu um fruto. Entende? Então, aquele final pode não ter sido atingido, mas ali eu posso ter resolvido diversas questões que fazem até a mudança da perspectiva do conflito e do que se quer. Luciana, e eu acho que principalmente quando a gente trata de direito de família, que são relações tão próximas, tão íntimas e que já estão tão desgastadas e dolorosas, né? São momentos que aquelas pessoas passaram, tiveram de dor, de sofrimento. Se você leva direto para um judicial, como você disse, e o juiz não faz distinção, ele não trata isso. Agora, quando você consegue, numa negociação, num acordo, fazer com que ambas as partes saiam com a sensação de que não deu certo, mas no final a gente pelo menos se ajustou, é gratificante tanto para as partes quanto para os profissionais envolvidos, sabe? É muito importante a gente divulgar e difundir a questão da negociação, da extrajudicialidade, principalmente no direito de família. Algumas vezes a sensação que dá é que eu posso não ter atingido aquele objetivo da negociação em si, mas algumas questões, às vezes, que para a parte, né, para o envolvido ali, ela vai ter até um resultado maior do que isso, porque são questões, às vezes, que foram se arrastando e que não tinham sido até aquele momento resolvidas e que, de repente, pode sair dali com outro olhar. Um outro olhar. Acho que a gente pode usar até a palavra cura. Sim. Às vezes você cura um conflito, uma dor ali. E é muito importante. Até também na sucessão. A gente está falando aqui no direito de família, mas tratar os conflitos de um inventário, por exemplo, também é muito doloroso. Então, quando você consegue fazer com que os herdeiros, viúvos, cheguem a um acordo ali sobre a transmissão dos bens, é muito melhor do que uma demanda judicial propriamente dita, muito mais fácil. E aí, dentro disso, fica uma pergunta. Para as três, tem algum caso marcante que despertou em vocês, né, essa questão do extrajudicial, em que trouxe, né, uma experiência aí que, de fato, né, trouxe esse olhar especial para essa forma, né, de solução aí de conflito no direito de família, que vocês possam... Não, pode. O que acontece? Eu comecei a trabalhar muito cedo com o extrajudicial, porque quando as disciplinas entraram na faculdade, eu era professora da disciplina. A primeira faculdade de Belo Horizonte que a gente teve, parece que não foi o UniBH, eu era professora da UniBH, e eu fiz um projeto de extensão com o Tribunal de Justiça do Juizado de Conciliação. Então, a gente começou a levar o Juizado de Conciliação para dentro da faculdade. Então, aí o projeto de extensão era meu, então eu já tinha essa questão de mais voltada para as partes. Por quê? Eu tinha feito uma pesquisa na época que as pessoas chegavam ao judiciário porque elas não sabiam decidir. Então, no meio dessa pesquisa, a gente vê como que a pessoa, ela sabe o que ela... nem sabe o que ela quer. Mas ela nem sabe decidir também, porque ela não quer chamar uma responsabilidade para ela, porque ela nem sabe o que ela quer. Então ela fala, o juiz vai decidir. E aí ela vai para o Poder Judiciário sem nem vislumbrar o que ela gostaria. Ela vai levando e fala, o juiz decide aí, o limão caiu do meu lado aqui, ele quer o limão de volta, eu não vou dar o limão de volta. Então decide aí o que é para fazer. Mas ela acaba descobrindo o que ela quer mesmo no decorrer ali, no curso do processo. Sim. Aí o que acontece? Quando você tem uma conciliação, a parte, ela sai de lá com maior autonomia. Porque você ensina para ela a decidir, a chamar a responsabilidade para ela daquela decisão que ela está escolhendo. Então, isso me encantou no extrajudicial, a questão da conciliação. E eu tive, assim, deve ter uns 10 anos mais ou menos, eu tive um caso de um filho de uma aluna minha
que a minha aluna era uma senhora, hoje ela nem é mais viva, ela levou o filho dela de 45 anos no meu escritório e falou assim, doutora, eu quero que a senhora faça a separação dele. A mãe levando o filho. Falei, mas por quê? Aí ela contou a história inteira e ele calado, só concordando. E aí eu falei com ele, falei, olha, deixa eu falar eu posso conversar com a sua ex-esposa, com a sua esposa? Não, doutora, pode. Bom, só para resumir a questão. A gente começou, eu vi que ela estava com depressão, fiz o encaminhamento dela, falei, olha, procura um psiquiatra, ela começou a ser medicada. E a gente foi conversando, eu conversava com ele, depois eu conversava com ela, e depois a gente juntava, né, as insatisfações. Eles não separaram. Entende? Eles viram que eles tinham uma chance de continuar juntos. Então, esses casos eu saio muito feliz quando acontece isso. Não porque, não vou fazer mas assim, é a questão de você fazer com que aquela situação se resolva da melhor forma. E a melhor forma naquele caso foi eles continuarem juntos. Eles tinham uma filha e todo Natal ela manda um presente. Por quê? Porque se ela chegasse ali e eu falasse, não, vamos separar então, e pronto, eu não quisesse saber a raiz do conflito, talvez ela estivesse separada. Aí foi uma construção dentro do processo que fez até eles mesmos enxergarem quais eram as questões que estavam criando obstáculo. Exatamente. E aí a coisa se resolveu. Eu acho que essa, provavelmente é uma das vantagens, desse processo. Sim, isso é o fruto do extrajudicial. Ele não resolve só o conflito, mas ele não tira só do judiciário. Ele vai na raiz do conflito e ele resolve o conflito da melhor forma, se as partes estiverem dispostas, né? Dentro do IBDFAN, Cristiana, e na própria Fadivale, na própria sala de aula, Paula, vocês conseguem enxergar o impacto disso quando é apresentado o extrajudicial, e dentro do IBDFAN, nas experiências aí que vocês discutem lá, vocês conseguem identificar esse impacto? Sim, olha só, Fernanda, a gente já fez aqui em Governador Valadares 2 congressos de extrajudicialização. Eu participo do núcleo de extrajudicialização, qual a Luciana é presidente do IBDFAN. Então, a gente conseguiu trazer 2 congressos para cá, né? Eu e Paula fizemos um trabalho bem bacana. A gente teve casa cheia, ou seja, as pessoas têm interesse. Elas querem aprender essa demanda, né? No caso, a gente não tratou apenas da área de família, a gente tratou família, sucessões. A extrajudicialização como um todo, né? Tivemos a participação dos cartórios, os cartórios, né, foram bem ativos nos dois congressos que a gente teve, e foi realmente o que a Cristiana falou, houve a demonstração de interesse por toda a comunidade, tanto a comunidade acadêmica, né, alunos, quanto os advogados e até o pessoal do cartório, todo mundo super interessado. Aí o que eu penso, o porquê dessa busca? Primeiro, o judiciário com muita demanda, excesso de demanda, e as causas de família são causas que demandam um pouco de atenção e rapidez, né? Bastante, na verdade, atenção e rapidez. Muitas vezes o juiz não é porque não quer, não consegue, talvez, atender essa demanda. Então, quando a gente consegue tratar isso fora da justiça, e depois, nem que seja finalizado, não tem problema, mas a gente trata isso junto com um colega profissional que também busca conseguir resolver a demanda, ao invés de simplesmente propor uma ação, a gente tem um trabalho mais gratificante e também os honorários, né? A gente não pode deixar de falar. Eu ia tocar nisso agora, mas unindo aí o que você disse agora, né? Essa questão me parece que traz até não porque não queira, mas por uma questão de prazo, por uma questão de demanda, o próprio judiciário, né, ele tem um ritmo. E aí a sensação que passa é que o extrajudicial, ele conta com um pouco mais de sensibilidade para aferir essas questões. Então, na verdade, eu vejo o seguinte, dentro do que a Cristiana falou, a questão do judiciário, por exemplo, um problema que temos aqui em Valadares é a ausência de vara especializada. E o direito de família, ele requer um tato diferente. Você tem que ter uma postura, às vezes, diferente, você tem que ter um jeito,
você tem que ter escuta. O processo em si é diferente. É diferente. Mas é o olhar, né? Isso. E às vezes a gente tem que também colocar o cliente no lugar, no sentido de que, olha, isso que você está fazendo não está certo, isso que você está fazendo está errado. Em nome do que a Luciana estava falando, em nome do propósito. Porque eu não estou ali para fazer um divórcio por fazer. Eu preciso ressignificar aquela família, eu preciso ressignificar aquela história. E às vezes, quando você tem ausência da vara especializada, você tem também ausência de um profissional que tenha esse traquejo, que tenha esse tempo, que tenha esse essa olhar, técnica. Né, isso. Então, eu acho que isso interfere. E se reduz à aplicação da lei. O que não é um viés que vai, às vezes, ao contrário com o direito de família. Então, quando a gente faz quando a gente fez, né, os congressos e a gente percebe essa demanda, né, de ouvintes, digamos assim, o que a gente percebe é o interesse das pessoas em realmente aprender e, de outro lado, também a necessidade de aprimoramento. São as duas coisas. Em sala de aula, né, do ponto de vista de sala de aula, a gente tem aí desafios, penso, grandes, porque, infelizmente, nós brasileiros somos condicionados ao litígio. A nossa cultura é litigar. Então, a gente precisa desmistificar isso na sala de aula. Como? Pregando a ideia, né? Pregando as questões de negociação mesmo, de mediação. E eu até brinco em sala de aula. Eu falo, isso aí eu não aprendi na faculdade, eu aprendi foi na roça, mas vale um mau acordo com uma boa demanda. Mas de tudo que não der para poder fazer um bom acordo, aí não tem outro jeito, né? Mas enquanto a gente puder tentar criar essa cultura de que as partes são verdadeiramente as partes interessadas no processo, e que é muito mais interessante elas decidirem a vida delas do que um terceiro que não tem conhecimento e que não tem sentimento com aquilo ali que está envolvido, realmente é o mundo perfeito, né? E acho que isso começa na sala de aula também. E aí, dentro disso, voltando no que a Cristiana falou um tempo atrás, como é que fica? Porque eu penso que há, inclusive, até por parte, né, dos clientes e da parte, às vezes, uma visão que pode ser um pouco truncada aí. Mas como é que fica a questão dos honorários, da precificação, quando se trata do extrajudicial? Né? Porque, de repente, dá uma conotação que eu tenha menos trabalho adotando esse caminho e que, na verdade, não é, né? Nem sempre é. Então, como é que fica isso aí na prática, na vivência de vocês? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a primeira extrajudicialização que você precisa fazer com o seu cliente é a primeira negociação. Para saber se você é bom mesmo de negociação, é ali com o seu cliente. Para depois você entrar na esfera das partes. O que eu faço? Quando chega no meu escritório, a primeira frase de impacto, né? Eu falo, gente, mas graças a Deus, né? Porque pessoas inteligentes se divorciam de formas inteligentes. Eu tenho essa experiência, sim. A pessoa já fica, né? Uai, então eu sou inteligente. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ela que... eu geralmente uso as técnicas, né? Eu falo, põe no papel o que você quer daqui 10 anos. Como que você quer que sua vida esteja daqui 10 anos? Pelo processo, ela não vai estar. Né? E continuo. E o que você prefere que resolva uma coisa amanhã, ou você prefere ficar carregando uma mala? Tá. Aí, até chegar na questão dos honorários. Por quê? O cliente precisa entender que o processo manda em mim. Eu não tenho trabalho nenhum no processo, gente. O processo é que fala assim, intime-se para contestar. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou lá e vou contestar. Intime-se para impugnar. Produção de provas. Eu não preciso de técnica nenhuma para isso, concorda? Sim. Eu só segui os passos do processo e a sentença vai vir lá na frente. A negociação é completamente diferente, é muito mais trabalhosa. E imprevisível. É muito mais. Eu hoje eu não acho tão imprevisível, Fernanda, porque eu acho assim, não tem erro quando as técnicas certas são aplicadas. Entendeu? Você vai chegar num determinado fim. Ali você vai chegar, mesmo que seja parcial. Entendeu? Só se a outra parte quiser falar assim, não vou negociar. Mas não pode acontecer. Pode acontecer, pode, mas isso daí é detectado antes.
Né? Você não vai deixar entrar de gaiata ali, deixar pra lá no final você não queria negociar, não, você já vai, por isso que eu tô te falando, essa percepção. Existem as técnicas pra você trazer isso para um primeiro dia de negociação e ali não vai tão pronto, você não consegue dar sequência, entende? Então, você tem que trazer esse valor pro seu cliente, isso é um valor, entendeu? Por quê? Porque aí você vai mostrar para ele, olha, isso demanda técnica, isso demanda muito estudo, isso demanda disponibilidade. Entendeu? Isso não é faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ninguém vai. Demanda estratégia. Então, o preço tem que ser muito mais caro do que um preço do processo que está mandando em mim o tempo inteiro e quem vai decidir é o juiz. Ali não, ali eu estou te empoderando como parte para você chegar no seu acordo. Quanto menos eu intervir ali, melhor a minha negociação. Melhor. Por quê? Porque é você que vai decidir o que você quer e é melhor para você. Entendeu? Então, assim, ali você sai de uma negociação achando, assim, aquilo que você não... tem um conflitão. Você vai sair, você vai olhar e falar assim, nossa, isso aí é baba para mim. Porque você já aprendeu, é um aprendizado. E esse valor tem que ser levado. Entendeu? Então, eu vou cobrar mais caro para um processo ou eu vou cobrar mais caro pela via extrajudicial? Se for uma negociação, claro que é pela via extrajudicial. Ah, tá, então vamos fazer um divórcio no cartório. Compartilha de bens. Você tem um bem preso até o juiz decidir sua partilha por 3, 4 anos. Ele está preso. É melhor liberar daqui 1 mês e você fazer dinheiro daquilo ali. O que você prefere? É o valor que você está dando para aquilo, entendeu? Então, você estava com o dinheiro preso lá, tem 5 anos, porque o juiz não vai liberar enquanto não for finalizada a partilha. Esse dinheiro já saiu, já está na sua mão, você já aplicou, já rendeu, você já está ganhando dinheiro sobre ele. Um outro ponto que aqui em Valadares os meninos em sala de aula questionam muito é o seguinte, que eles têm uma imagem, via de regra, um pouco distorcida. Ah, Paula, mas eu vou fazer eu não vou propor, não vou apresentar para o meu cliente a possibilidade do divórcio extrajudicial, por exemplo, porque partindo do pressuposto da tabela da OAB, o valor de honorário do extrajudicial é muito mais baixo do que o divórcio judicial. Só que é o que eu digo para eles, o cliente do extrajudicial, você vai resolver o problema dele, via de regra, com muito mais rapidez. Esse cliente sai dali, ele te indica para outro cliente, nossa, mas o fulano de tal me divorciou, que é assim que fala, né? Me divorciou com 20, 30 dias, minha vida estava liberada. Então, a rotatividade de cliente, a rotatividade de processo é muito maior. Por mais que, se observarmos, né, a tabela da OAB fria, daquela forma que ela está lá, ainda assim, o extrajudicial, a exemplo do divórcio extrajudicial, ele é muito mais rentável. E outra, se você pegar o divórcio judicial, dividir aquele valor ali, ainda partindo do pressuposto da tabela, e dividir pelo tempo, pelos anos que você vai atuar no judicial, não vale a pena nem de longe o divórcio judicial. Não vale a pena. E muitas vezes, mesmo que, vamos supor, você cobre, talvez, né, em alguns casos, igual a Paula falou, quando você vai fazer no cartório, que a própria tabela da OAB já orienta um valor menor do que um divórcio litigioso, um judicial, você trabalha por um período menor. E você tem mais tempo para ter mais demandas. E se você divide isso por mês, é mais lucrativo, sim, vale muito mais a pena. Você trabalha mais, você tem clientes mais satisfeitos que vão te indicar. E tem um ponto também, você não casa com o cliente. Exatamente. Cliente de família, ele casa com você. Não tem jeito. Gera vários processinhos. E vai sendo processinho. Então, você não trabalha por aquele divórcio e aquela partilha. Você trabalha pelo divórcio, pela partilha e pelo aluguel daquele apartamento que não tá dando. E por aquele que ela entrou, trocou a chave. E as demandas começam a surgir sobre aqueles imóveis que não foram partilhados. Eu acho que essa visão que é interessante levantar aqui, porque muitas vezes a percepção ela é completamente diferente daquilo que ele pode gerar, né, que o extrajudicial pode gerar para o profissional e para o escritório também. Então, acredito que a Paula, nesse trabalho em sala de aula, ela consegue também, né, esclarecer isso ainda para quem está, né, com essa formação
E para o advogado também, que não tem essa prática e essa proximidade com o extrajudicial, essa visão também pode ser um pouco colocada, como a Paula e a Cristiane também colocaram ali. Eu queria pedir para vocês, assim, um ponto que vocês queiram deixar, porque eu tenho certeza que é um assunto que a gente poderia ficar aqui ainda muito tempo e que muita coisa interessante a gente teria como explorar e, né, colocar em pauta aqui e trazer o conhecimento também para esclarecer, né, questões. Mas aí a gente faz isso numa outra oportunidade, mas uma mensagem que vocês quisessem deixar. Só uma coisa, deixa eu deixar um ponto para se pensar. Inteligência artificial. Pensa, no judicial, ela vai dominar. Uhum. E no extrajudicial, que você está lidando com emoções. Que você está lidando ali com as pessoas. Eu já estou visualizando aqui um outro momento, então, outro podcast com esse tema, só que eu tenho certeza que vai gerar muita... Porque isso vai fazer com que as pessoas se voltem para o extrajudicial. Por causa disso. Por quem era de inteligência artificial, quem é humano, vai ter uma projeção muito grande. Essa sensibilidade aí já vai fazer total diferença nesse... Sim. Bom, acho que... É o ponto que eu queria deixar. O ponto que eu deixo aqui um convite aos meus colegas advogados. Vamos aprender participar do próximo congresso do a IBD negociação também. Né, vamos ter a abertura com o cliente e com o colega advogado para tentar fazer esse acordo, para minimizar os conflitos, porque é mais vantajoso para todas as partes. Então, que os nossos colegas advogados estejam abertos quando forem procurados por outros colegas, né? E também que tenham a coragem e a capacidade de procurar o colega e falar, olha, a demanda é tal, ele é seu cliente, vamos juntos chegar num denominador comum que faça bem para ambos. Então, fica aí. Eu acho que vale a pena nós, como profissionais, nos atentarmos a isso e cada vez colocarmos mais em prática no nosso dia a dia. Eu acho que dentro do que a Cristiana falou, quando eu ainda era estagiária, uma vez me disseram o seguinte, que as demandas, especialmente as demandas familiaristas, são demandas em que as pessoas que estão ali envolvidas, naquele momento, especialmente, elas estão desprovidas de razão. E a nós, profissionais do direito, incumbe levar a razoabilidade que aquele conflito, que aquela demanda, que aquela situação carece. Então, eu acho que essa conscientização, né, de levarmos isso para as mesas de negócio mesmo, para as mesas de debate, para as questões de direito de família. Acho que isso é importante, acho que essa conscientização é muito importante, principalmente acho que isso começa entre os colegas mesmo, porque às vezes um colega já olha para o outro, não, mas fulano é difícil. Mas fulano, eu não vou negociar com fulano de tal, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Então, se já existe o problema entre as partes, se nós que somos as pessoas que devemos levar essa razoabilidade, essa razão. Se nós não conseguirmos, nós estamos falhando. Em algum momento, ou praticamente no principal momento, nós estamos falhando. Então, acho que isso é um ponto. E sobre a extrajudicialização, acho que é uma questão que já está posta, né? Por tudo que a gente estuda, por tudo que a gente vê. Acho que o direito de família caminha cada vez mais para a desburocratização. Acho que o privilégio da autonomia da vontade é algo que é real e a reforma do Código Civil está aí para poder nos mostrar que isso vai acontecer, que isso já está acontecendo. Então, eu acho que é conscientizar da necessidade e encarar que isso já é uma realidade. E como a Luciana disse, se a gente não se atualizar e não entender essa realidade, nós vamos ficar para trás. Vamos ser aí, em algum momento, ficar prejudicado. Acho que é basicamente isso. Bom, eu achei excepcional quando a doutora falou que esse projeto veio, né, na verdade, esse resultado veio de um projeto de extensão. Uhum. Então, eu entendo a extensão como um ponto essencial, né, dentro da faculdade e que de lá saem resultados incríveis. Né? E isso aí, essa fala, só confirmou esse pensamento e a Fadivale vem aí com projetos, né, de extensão que eu tenho certeza que vai
contribuir não só com a formação, mas também com a sociedade. Então, aproveito também para já deixar o convite para a doutora Luciana voltar mais vezes à Fadivale e ao nosso podcast, porque, inclusive, já conversamos de alguns projetos e vamos desenvolver muita coisa juntas aí. Agradecer, né, a presença de vocês, a participação. Então, doutora Cristiana, doutora Paula e doutora Luciana, muito obrigada. Espero que a gente possa conversar mais sobre outros temas que a gente já levantou aqui. E aí fica o agradecimento em nome da Fadivale. Nós que agradecemos, né, meninas? Muito obrigada. Estamos sempre à disposição, Paulo. Fernanda, desculpa. Foi quase. Bom, a gente fecha, assim, então, mais um Fala Fadivale. E, em breve, com outros temas envolvendo direito de família para vocês. Até mais.